Bom dia, um feliz sábado. Estamos iniciando agora a nossa live, neste momento, que é aqui da Central de Laranjeiras, um culto de adoração ao nosso Senhor, nosso Deus, nesse santo dia. O sábado é um dia separado e que neste momento o Senhor esteja presente aqui conosco para aceitar o nosso louvor, a nossa adoração em Teu nome, Pai. O que devemos fazer neste momento que está iniciando a live? Para você que acordou agora, ainda dá tempo, toma o seu café da manhã, lava o seu rosto e venha conosco louvar esse Deus. Indique, compartilhe com um amigo, com um familiar e que Deus possa estar entrando no lar de cada um nesse momento. Para quem sempre tem vergonha, sempre tem dificuldade de falar de Deus para as outras pessoas, essa é a oportunidade de compartilhar a live. Então, curta e compartilhe com seu familiar, com teu parente, um amigo, e permita que Deus possa estar entrando no lar de cada um. Agora vamos iniciar um momento de louvor e que o Espírito Santo esteja presente aqui conosco nesse momento. Bom dia, feliz sábado para você que está aqui nos vendo. Agora conosco, tivemos uns probleminhas aqui técnicos e é assim mesmo, ao vivo tudo acontece. Nós estamos felizes porque podemos estar adorando e agradecendo a esse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando nós estamos em casa, agora nesses dias, né? Nós temos mais oportunidades de estarmos perto, né, e aos pés do nosso Salvador. E é sobre isso que eu queria convidar vocês a cantar nessa manhã. Sobre estarmos aos pés do Salvador é o melhor lugar do mundo que podemos estar. Que nada nesse mundo te tire a oportunidade de ceder tempo de qualidade para o nosso Senhor Jesus. Vamos cantar juntos? Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador, o mais bonito e inspirador é onde você fica em oração. É onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo
Nós sonhamos com tantas coisas, mas ainda o melhor lugar é os pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto. Talvez uma encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas, elas não fazem sentido se Cristo não estiver. As maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, Seu poder e amor profundo. Seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nessa manhã, se você ainda não cantou, levante, cante. Se for para animar, levanta. Ou continua aí onde você está. Não sei onde você está neste momento, se você está em casa, se você está em isolamento, se você está acompanhando alguém no hospital. Conecte-se com Deus. E vamos cantar, porque cantar faz bem. E quando a gente está no melhor lugar do mundo, que nós acabamos de ver, que é os pés do Salvador, é nesse lugar onde a gente chora, a gente clama, quando a gente está angustiado, a gente coloca tudo nas mãos do Senhor. E nesse lugar também a gente fica alegre. E quando eu penso em alegria, eu logo imagino a volta de Jesus. E é sobre a volta de Jesus que nós vamos cantar agora. É um medley que ele pega vários trechos de hinos que nós amamos. Então vamos cantar com muito entusiasmo esse louvor, Volta de Jesus. De Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá. À frente do seu povo, multidões já conquistou.
inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Que essa esperança nunca perca o seu foco. Que você seja focado na esperança da volta de Jesus. Que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá. Fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações aqui além, bem alerta vão cantar. Aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Pois aguardamos o Senhor. Amém. Feliz sábado, irmãos e amigos, telespectadores. Sejam muito bem-vindos à Escola Sabatina, à nossa live de adoração. Tenho certeza de que aqui teremos momentos muito especiais e Deus certamente falará aos nossos corações. Aproveite esse momento, tire uma foto com a sua família, com seus amigos e ao final iremos mostrar todas essas fotos aqui com a gente, tá bom? Você estudou a lição essa semana? Cabeça de ouro, chifres, animais, tipo e antítipo. O que será que essas coisas significam? Como podemos decifrar as profecias bíblicas? Na lição dessa semana, aprendemos algumas regras de interpretação e como a história é nossa aliada no estudo da Bíblia. Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus repouse e preencha o nosso coração de muita paz e esperança. E que tenhamos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém?
Feliz sábado. Eu vou estar para sempre ao teu lado. Já entreguei minha vida por você. A noite vem e ainda estou contigo até que o dia possa amanhecer. Mesmo que ande em vales que te assombrem, em teus caminhos sou tua luz. Eu vou estar pra sempre ao teu lado. Já entreguei minha vida por você. A noite vem e ainda estou contigo até que o dia possa amanhecer. Não temas, sou contigo. Não tenhas medo. Te fortaleço. Eu sou teu Deus. Amém. Bom sábado, querido amigo, querida amiga que nos acompanha de casa. Sejam bem-vindos aí ao momento da lição, o nosso guia de estudo da Bíblia. Nesse sábado, estou aqui com o professor Eric. Professor Eric, seja muito bem-vindo à nossa classe. Estou também novamente com o professor Oliver. Professor Oliver, seja mais uma vez bem-vindo. E você, querido, que nos acompanha aí também, seja muito bem-vindo, porque hoje é nosso momento
de estudarmos mais um pouquinho sobre a vontade de Deus para nós, como seu povo da Bíblia. Eu gostaria de falar com vocês brevemente, na nossa introdução. Nós estivemos estudando essa semana sobre o tema da profecia. Como interpretar as profecias bíblicas da maneira mais correta e apurada. Hoje eu e os professores estaremos estudando juntos com você para recapitularmos essa lição que foi muito importante e serve de base para tudo aquilo que acreditamos. Mas para começarmos, eu gostaria de pedir para você, professor Eric, fazer uma oração para nós iniciarmos. Vamos curvar nossas frontes para falarmos com Deus. Pai amado, muito obrigado, Pai, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de conhecer verdades tão lindas. Meu Deus, nós sabemos que nós não temos a menor condição de compreender o que a sua palavra quer dizer por nós mesmos. Por isso precisamos da sua guia, precisamos do Santo Espírito para nos ensinar. E para que essas verdades não fiquem só na teoria, mas sejam um azeite sobre as nossas vidas, Pai. Tenham uma aplicabilidade prática para nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estivemos então estudando sobre o tema da profecia. A Bíblia é um livro completo e aborda também o tema profético, não é mesmo, professor Oliver? Agora, existe um termo conhecido como historicismo. Nós estudamos um pouco sobre isso, eu sei que é um assunto denso, porém, recapitulando, eu gostaria, professor Oliver, que você nos ajudasse a entender e a recapitular mais uma vez o que é esse termo, para que serve o historicismo e qual que é a importância dele para nós, adventistas do sétimo dia. Feliz sábado, Alexandre, Eric, você que está em casa. Essa lição é muito importante para a gente entender como que nós olhamos para a Bíblia e como que nós tiramos proveito das profecias que ela traz para a gente. Porque se você não tem um método, uma forma de analisar a Bíblia, você não vai ter proveito das promessas e da mensagem que está escrita ali. Porque nem todas as profecias que a Bíblia apresenta, ou a maioria delas, elas não são apresentadas de forma clara e literal. Elas têm uma simbologia. E o historicismo é o método que a Igreja Adventista usa para decifrar e estudar as profecias bíblicas. O historicismo, ele tem um histórico de ter começado lá na época da Reforma Protestante, e hoje em dia a Igreja Adventista, se eu não me engano, é a única denominação que tem esse método ainda de interpretação profética. E o que consiste o historicismo? No historicismo, nós analisamos as profecias bíblicas à luz da história da humanidade. De forma resumida é isso, de forma contínua. Então, os fatos que são apresentados na profecia, eles têm uma correspondência com a história humana, de forma contínua e linear, né? Começando lá da antiguidade e terminando somente nos dias da volta de Jesus. Interessante. Então quer dizer que quando eu estudo a Bíblia, deve haver continuação naquilo que eu preciso estudar, baseado também com a história que existe, correto? Exatamente. A história da humanidade e a Bíblia e as profecias, elas precisam conversar uma com a outra. Se a profecia bíblica diz que um fato vai acontecer em determinado tempo, e se você olha na história aquilo não aconteceu, aí temos um problema, né? O historicismo, ele existe para nós encontrarmos as correlações entre os fatos bíblicos e a história da humanidade. Por isso que é muito importante, ao estudar a Bíblia, entender também um pouco sobre história, estudar um pouco sobre as coisas que aconteceram. Interessante, e estivemos falando sobre isso também na semana passada, no nosso guia número 10, e é interessante, professor Eric, porque o texto de Daniel, que é um texto muito conhecido na Bíblia, ele revela para nós algumas histórias, alguns exemplos, que servem também como pano de fundo para justamente esse tema profético, inclusive do método historicista que o professor Oliver estava falando. Você poderia abranger para nós um pouco desse texto, principalmente lá do capítulo 2? Existe uma história lá de um sonho, não é verdade? O que essa história tem a ver para nós e qual que é a importância dele também para comprovar, inclusive, o método historicista? Bom, primeiramente, feliz sábado a todos. Quero mandar, em primeiro lugar, um abraço para uma amiga minha, a Alessandra, uma amiga de muitos anos. Ela não faz parte da nossa comunidade, está assistindo a gente, e dizer que nesses tempos de quarentena dá uma saudade da gente estar participando da nossa congregação junto com os nossos irmãos, e só de estar aqui podendo ter o privilégio de participar disso é uma bênção de Deus. Agradeço muito por isso e um feliz sábado a todos.
Você perguntou, Alexandre, acerca da visão de Daniel 2. Ela é muito importante porque a visão de Daniel 2, ela é a base para a construção de todo o prédio profético que aparece tanto em Daniel quanto em Apocalipse. Tudo começa aqui em Daniel 2. E apenas para a gente contextualizar, Daniel 2 trata de uma revelação de Deus para um rei pagão, o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E nessa visão, basicamente, através de um sonho, Deus mostra uma estátua para Nabucodonosor, e essa estátua ela é composta de metais diferentes: a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, tronco de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Acontece que, se nós formos analisar a sequência desses metais, nós vamos ver uma coisa interessante. Eles diminuem de valor, mas aumentam em resistência, exceto pelos pés, pois ali é um caso especial, é um poder que nós vamos estudar um pouco mais sobre ele. Mas basicamente nós vemos algo interessante aí. Lá em Daniel 2, nos versos 39 e 40, diz o seguinte: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Nós vemos aqui pelo texto que a Bíblia deixa claro que se trata da sucessão de impérios. Impérios se sucedendo no tempo. Agora, interessante que uma estátua, ela não é algo que é criado pela natureza. Uma estátua é algo criado pelas mãos humanas. Só que no final da visão, nós vemos uma rocha cortada sem auxílio de mãos humanas. Essa rocha, ela cai sobre os pés da estátua e esmiuça a estátua. Basicamente, o que Deus está fazendo por amor tanto a Nabucodonosor quanto a nós, entendendo a limitação de Nabucodonosor, ele está usando um símbolo que era conhecido para Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei pagão, e o paganismo, para os pagãos, estátuas, totens, imagens de escultura eram algo muito comum, muito familiar para eles. Então Deus parte do conhecido para o desconhecido. Basicamente o que ele fala para Nabucodonosor é o seguinte: filho, tudo isso que os impérios, esse império que você construiu, ele vai ser sucedido por outro, e depois outro, e depois outro, mas no fim vai vir um império que não vai ser sucedido, vai vir um reino que ele não é construído pelas mãos de vocês, humanas. Esse reino vai tomar toda a terra e vai ser eterno. Muito interessante a forma como você colocou à disposição aí dessa visão. Isso me lembra a questão da importância que nós temos em nos apegar à verdade bíblica, devido à maneira como a nossa fé é desenvolvida. Eu preciso crer naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou estudando, porque assim eu me sinto tranquilo pelo que tem sido pregado e trazido até nós. Essa é a importância de buscar o texto bíblico. É interessante que isso é no Antigo Testamento, mas se nós formos para o Novo Testamento, Jesus, os apóstolos, eles também deixam muito evidente a questão da presença profética e do cumprimento profético. Jesus, lá no livro de João, lá no capítulo 14, ele fala justamente isso: olha, eu digo essas coisas para vocês antes de que elas aconteçam, para que vocês possam crer. Ou seja, meu amigo, nós precisamos ver as coisas acontecendo antes, apresentadas a nós antes, para termos certeza de que quando elas acontecerem é porque a vontade de Deus está sendo cumprida na nossa vida. Esse é um termo que eu gosto de usar bastante na minha vida: a vontade de Deus sendo expressada através daquilo que eu acredito, através daquilo que eu vivencio. Agora, se a gente passar para a lição de segunda-feira, já fazendo um gancho, né, em tudo isso que foi apresentado para nós entramos já numa parte conhecida como o princípio dia-ano. Eu sei que tudo que envolve profecia deve ser estudado de maneira muito peculiar, e é por isso que nós já estamos fazendo isso durante a semana toda. Agora, professor Eric, a respeito do princípio dia-ano, isso que você falou agora para nós já faz um plano de fundo. Só que se eu perguntar ao professor Oliver, princípio de ano, livro de Números, livro de Ezequiel, tem uma relação sobre esses textos, não tem? Nós estudamos sobre isso e faz importância relevarmos isso e levarmos em conta, não é mesmo? Exatamente. Profecia bíblica, ela tem algumas regras e o princípio de ano é uma das mais importantes delas para a gente estudar, né? Se você não considerar o princípio de ano, várias profecias bíblicas elas não vão fazer sentido nenhum. Então, se a gente tem dois textos que a lição traz, o primeiro é de Números 14, 34, esse texto, o plano de fundo é o seguinte: foram enviados espias para a terra de Canaã, e quando esses espias voltaram,
as pessoas ficaram um pouco desanimadas em relação ao fato de terem que invadir aquela terra e acharam que não conseguiriam, e muita gente começou a reclamar, e Deus, a partir daquele momento, no verso 34, ele coloca bem assim, olha só, para cada dia que espiaram a terra, ou seja, 40 dias, vocês ficarão mais 1 ano vagando no deserto. Por quê? Porque vocês não confiaram em mim, como aquele que podia dar para vocês a terra de Canaã. Então, toda aquela geração que desacreditou na promessa de Deus, basicamente, durante esses 40 anos, ela faleceu no deserto. Então, temos aí a relação de 1 dia para 1 ano. Depois nós temos em Ezequiel, no capítulo 4, 6 e 7, aqui nós temos em Ezequiel um pano de fundo em relação à futura destruição de Jerusalém na mão dos babilônicos. E temos algumas, não cabe aqui a gente entrar em detalhes sobre esse capítulo de Ezequiel, que já é um pouco complexo, mas em relação ao princípio de ano aqui, nós temos mais uma vez nos versos 6 e 7, novamente trazendo a referência de 40 dias, assim como foi em Números, e dizendo, né, quando deitar para o sul, fazendo referência ao reino do sul, o reino com capital em Jerusalém, 40 dias, cada dia para 1 ano novamente. E nós temos que esse princípio, ele sendo aplicado em várias profecias na Bíblia, para que as profecias possam fazer sentido e tenham seu cumprimento no tempo certo. Muito interessante, muito obrigado por essa explicação, professor. Então quer dizer que a Bíblia não simplesmente apresenta histórias que vão acontecer no futuro, mas também nos dá uma noção de tempo para esperarmos quando elas irão acontecer. Exatamente, se a gente não considerar isso, nós vamos entrar numa interpretação espiritual, como algumas denominações fazem, de que as profecias têm apenas um sentido espiritual para a nossa vida, e não uma promessa concreta de algo que possa ser uma bênção para nós, né? Esse é então um fato que me ajuda realmente a crer na Bíblia, pela sua precisão histórica e profética também, não é mesmo? Agora, adentrando um pouco mais esse tema, queridos, é muito certo ver como Deus ele dirige cada uma das nossas vidas. É importante ver também, professor Eric, que dentro desse princípio existem alguns elementos que deixam ainda mais fundamentado a vontade dele para nós. Você poderia explicar um pouquinho melhor sobre isso que falamos na lição de segunda-feira? Sim, Alexandre, é muito importante a gente entender uma coisa. O princípio de ano, ele não é criação adventista. Ele existe há muitos séculos. Clemente de Alexandria, lá nos primeiros séculos depois de Cristo, um dos pais da igreja, ele já utilizava o princípio de ano. Então não é papo de adventista isso? Não é papo de adventista. Entendi. Afinal de contas, por que os reformadores, eles eram historicistas? Eles também utilizavam o princípio de ano. Nós temos, como você falou, alguns elementos que a gente pode analisar com relação ao princípio de ano, alguns outros argumentos, né? O primeiro deles é o elemento simbólico. Se as profecias, todos nós sabemos que estátua, besta, mulher vestida de sol, prostituta sentada sobre uma besta, nós sabemos que são elementos simbólicos. As profecias apocalípticas, elas são simbólicas. Se elas são simbólicas, tudo que está no contexto delas é simbólico. Entendi. Inclusive o tempo, inclusive as profecias de tempo, os dias, né? Dessa forma, não tem como a gente interpretar esse tempo de maneira literal. Um segundo elemento é que, se interpretarmos esses dias como dias literais, nós teremos um problema, porque seriam dias muito curtos e nenhuma grande profecia teria se cumprido nesse intervalo. É verdade. Né? E não são só adventistas que concordam com isso, como muitos protestantes que interpretam as profecias, eles concordam, por exemplo, com a profecia das 70 semanas. Se nós formos calcular as profecias das 70 semanas como literal, então nós teríamos que dizer que Cristo veio no tempo de Daniel. Então, só o princípio de ano consegue explicar como que a profecia das 70 semanas define exatamente quando Cristo veio, quando ele foi batizado e quando ele morreu. E um terceiro elemento para a gente fechar esses argumentos a favor do princípio do dia-ano, são as expressões peculiares. Afinal de contas, se era para ser ano, por que não apareceu ano escrito? Nós temos que entender que muitas vezes na Bíblia, o termo dia e o termo ano, eles são confundidos. Eles aparecem de maneira dúbia. E eu posso citar um exemplo, está lá em Êxodo 13, no verso 10, diz o seguinte: portanto, você pode abrir na sua Bíblia, e diz o seguinte: portanto, guardarás esta ordenança
no determinado tempo, de ano em ano. Quando a gente lê na nossa tradução, está escrito de ano em ano, porque isso aqui era uma ordenança anual, acontecia uma vez por ano. O problema é que quando você vai para o original hebraico desse texto aqui, isso não está escrito de ano em ano, está escrito de dias em dias. E não é só esse texto, temos vários outros exemplos. Um outro exemplo que você pode pesquisar na sua Bíblia, se você quiser, mais tarde, 1 Samuel 27:7, segue o mesmo princípio. Então, além dos textos, né, que já por si só eles já demonstram a validade do princípio de ano, nós temos esses outros argumentos também. Muito importante isso para nós, porque não só como adventistas, mas como cristãos, precisamos basear a nossa fé naquilo que a palavra de Deus tem trazido e apresentado. Uma coisa que me chama muita atenção é a forma como isso se representa na minha vida. Todos nós temos momentos pessoais em que isso realmente é posto à prova. E eu preciso ter isso tão bem fundamentado e claro para mim, para que a minha fé ela faça sentido, me ajude a viver e me ajude a transformar a vida daqueles que estão ao meu redor também. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, professores, mas eu também quero perguntar para você, meu amigo, minha amiga que está em casa. Qual que é a importância do cumprimento profético na vida de cada um de vocês como cristãos? Qual que é a importância, qual que é a validade disso para vocês? Como que vocês sentem isso de perto, dentro do coração? É importante? Faz diferença? O que vocês têm para me dizer? Tem um lado da profecia que existem pessoas que gostam de usar a profecia para criar alarmismo, né? A profecia para mim, ela me dá esperança e ela me traz alegria de que Deus, Ele tem um controle sobre todas as coisas e Ele planejou cada minuto desse mundo para que eu possa me salvar e morar com Ele um dia no céu. Então, apesar de que na nossa vida, às vezes, as coisas possam sair um pouco do controle por causa dos nossos erros, ou por causa dos erros das pessoas ao redor, a presença do pecado em si, nós temos a certeza profética de que isso vai acabar um dia. Nós temos a certeza, e como exemplo, diversas profecias que já se cumpriram, de que nós podemos depositar nossa confiança em Deus, porque Ele tem um controle sobre todas as coisas. Muito bem falado. Realmente, isso daí é tudo para nós. É a base, querendo ou não. Não é verdade? E você, professor Eric? Eu acredito que o principal objetivo de Deus, que Deus mais quer, é fazer a gente se aproximar dEle. É que a gente desenvolva um senso de relacionamento e de intimidade com Ele tão forte, ao ponto da gente, em momento nenhum, passar a depender de nós mesmos, e sim sempre dEle, sempre dEle, sempre dEle. E eu acredito que as profecias, elas devem servir para esse propósito. Nós estamos vivendo num tempo de crise, né? Crise na saúde, crise econômica, e muitas vezes nós somos tentados a produzir alarmismo, ou a estudar profecias apenas com o propósito de curiosidade. Mas a profecia, ela deve servir para o propósito de nos aproximarmos de Deus, de termos um relacionamento mais íntimo com Ele. Porque quando estudamos a profecia, temos uma visão mais macro, mais holística de tudo, e dessa forma a gente encara a vida com olhos proféticos. A gente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nas nossas crises, nas nossas angústias, a gente lembra em que contexto a gente está inserido. Nós não estamos jogados ao léu, nós estamos num contexto profético, que iniciou lá atrás, e vai acabar, como você falou, Oliver, na volta de Jesus Cristo, e até depois mesmo, né? Muito bem falado, vocês dois arrasaram aí na resposta de vocês, porque é interessante, porque muitas vezes o tema profético, o termo profecia, às vezes nos assusta. Você aí em casa talvez tenha esse estigma, né? Poxa, profecia é coisa do tempo do fim, é coisa do final do mundo, eu tenho medo disso. Mas vocês colocaram que a profecia justamente é a nossa segurança, a nossa certeza e a nossa esperança de saber que Jesus ele tem um reino, e esse reino é onde nós estaremos muito em breve. Agora, tem uma parte de Daniel também que me deixa um pouco intrigado, essa parte está na lição de terça-feira, e eu gostaria de ver com vocês, porque é o seguinte, tem um elemento chamado chifre pequeno, que aponta tecnicamente para o período de Roma, tá certo? Só que esse chifre pequeno, ele aparece tanto em Daniel 7 como Daniel 8, ou seja, ele tem relevância, não é um elemento separado. Se nós analisarmos e nos aprofundarmos mais um pouco sobre esse elemento, eu vou perguntar primeiro para você, professor Eric, como que baseando esses dois capítulos, né, eu consigo tirar uma análise a respeito desse elemento do chifre pequeno, o que ele tem a dizer para nós no início, né, como Roma? É realmente Roma? É o Império de Roma?
O tema do chifre pequeno é um dos temas mais complexos e fascinantes do livro de Daniel. Se nós formos analisar todas as características dele do capítulo 7 e do capítulo 8, ali tem em torno de 10 características desse chifre pequeno. Com essas 10 características, nós não vamos ter tempo de analisar todas, mas nós conseguimos detectar de que poder o livro de Daniel está se tratando. Algumas delas, por exemplo, é um poder que ele vem pós-Grécia, porque ele surge depois do leopardo, ele surge depois do bode. Ele é um poder que ele é blasfemo e ele é soberbo, então ele tenta tomar o lugar que é de Deus, ele tenta assumir um trono que pertence a Deus, assumir um local que pertence a Deus. Ele tenta fazer Deus a si mesmo. Ele também é um poder que persegue os santos. Ele é um poder que lança o santuário de Deus e as verdades por terra. Então ele tem características que, se nós analisarmos elas de maneira conjunta, cumulativa, nós não temos para onde correr, a não ser concluir que esse poder se trata de Roma, o poder mundial que sucedeu o Império Greco-Macedônico de Alexandre. Agora tem um ponto, uma característica que eu acredito que nós devemos ler sobre ela, porque ela mostra de maneira bíblica e clara quem é o chifre pequeno, e também é o maior, talvez um dos maiores argumentos que desconstitui o argumento preterista, aqueles que acreditam que as profecias elas aconteceram todas no passado. Sim. Os preteristas eles defendem que o chifre pequeno se trata de um rei grego, Seleucida, o rei Antíoco Epifânio, que viveu em torno de 250 a.C. de Cristo. E os preteristas defendem que o chifre pequeno se trata desse rei, que invadiu Jerusalém, que contaminou o santuário com o sacrifício de porcos. Só que se nós formos lá para o livro de Daniel capítulo 8, se você puder abrir sua Bíblia, Daniel 8, verso 14, diz o seguinte, Daniel 8, 14, aliás, 8, 13, depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário da transgressão assoladora? Prestem atenção nesse termo, sim. Transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. O chifre pequeno ele recebe um nome, transgressão assoladora. Numa outra tradução, ele também pode ser chamado de abominação da desolação, é a mesma coisa. E aí alguns defendem que essa transgressão assoladora seria Antíoco Epifânio, que viveu 250 anos antes de Cristo. Só que se nós formos lá para Mateus 24, 15, se você abrir sua Bíblia em Mateus 24, 15, diz o seguinte, olha o que o próprio Cristo diz, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Olha aí. Opa, se Antíoco Epifânio, então como é que Cristo está prevendo o chifre pequeno para o futuro? O próprio Cristo está prevendo o chifre pequeno para o futuro. E aí, afinal de contas, só para finalizar, quem é essa abominação da desolação? É só irmos para o texto de Lucas, o texto paralelo, Lucas 21, verso 20. Lucas 21, verso 20 diz o seguinte, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação, e então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Olha aí. Quem é o chifre pequeno? Qual é o exército que cercou Jerusalém depois de Cristo? Não é outro senão o exército romano, né? Roma Imperial. Roma Imperial. Com certeza. Agora, tem continuidade, né? Roma Imperial teve por um período, mas é apresentado também em outro momento. Professor Oliver, rapidamente, resume para nós, após Roma Imperial, houve ainda um outro representante relacionado ao chifre? Corretamente. Roma Imperial, como nós sabemos, ela foi destruída, né? Ela acabou. Acabou. E a continuidade da Roma Imperial, a gente vê no poder religioso que teve sede em Roma e que continuou governando o mundo através da religião, da ideologia, da influência, né? Durante um período muito longo. A palavra de Deus, ela é tão precisa que ela coloca exatamente para nós quanto tempo durou o auge desse domínio, né?
Sim. 1260 anos. Nós temos referências em Apocalipse, em Daniel, sobre esse período. Fala, por exemplo, de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Fala, por exemplo, de 1260 dias. Fala sobre semanas. Todos eles fazendo cálculo de acordo com o princípio de ano. Você vai cair exatamente na mesma quantidade de anos literais, de 1260 anos. Então, esse poder religioso, ele dominou com a ascensão do papado em Roma, no ano 538. O papado existe antes disso, só que 538 foi o ano em que as forças do imperador do Império Romano do Oriente, Justiniano, conseguiu retirar o domínio do reino ostrogodo de Roma. Veja só. Que é os povos bárbaros. Lembra dos pés da estátua que tinham 10 dedos? Olha. Então, os povos bárbaros que tinham derrotado o Império Romano imperial, e esses povos deixam de ter influência dentro de Roma a partir do ano 538, e a influência passa a ser exercida pelo papado, que durou até o ano 1798, quando o Papa ele foi preso a mando de Napoleão Bonaparte. Então Roma Imperial é destruída, porém o domínio romano ainda continua. Agora através da Roma Papal. Exatamente, e algumas características e algumas coisas que a Roma Papal, a gente diz abominações ou blasfêmias, que o texto de Daniel e Apocalipse também apresenta, né? Como, por exemplo, mudar a lei de Deus, né? Usurpar a posição de Cristo no santuário celestial, quando você assume a função de perdoar pecados e etc. Muito bem, amigos. Que respostas, muito boa participação de vocês. Queridos que estão em casa, é muito importante estudarmos cada vez mais adentro aquilo que a Bíblia tem trazido para nós, porque esse tema profético, na verdade, ele diz respeito a nós. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que vai ver Jesus voltar muito em breve. Por isso, para entendermos o que virá no futuro, temos que estudar também o que se passou no passado. Eu sei que esse tema é muito vasto, por isso continuaremos estudando depois. Mas gostaria de agradecer a presença de vocês, professores. Muito obrigado por esse apoio, pelas palavras e por esse estudo juntos aqui. E você que está em casa, a nossa programação ela continua. Isso é apenas o começo. Eu gostaria de convidá-lo a participar aí, a compartilhar esse link, porque nós continuaremos com a programação. Professores, mais uma vez, muito obrigado. Voltamos na semana que vem.
seguro firme em teus braços. Amém. Linda mensagem, né? Estamos aqui encerrando mais uma escola sabatina. Mas você que está aí ligadinho conosco, não saia, porque teremos daqui a pouco o culto divino. Não se esqueça, envie a sua foto, porque ao final da programação estaremos aqui divulgando para aqueles que estão em casa. Aproveite a oportunidade também e assistam e estudem a lição desta semana, que será lidando com passagens bíblicas difíceis. Vamos encerrar com uma oração? Querido Deus, obrigada por mais um sábado. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, apesar da pandemia, de podermos adorá-lo através das redes sociais. Senhor, nos ajude a continuar seguindo os teus passos, aonde quer que estejamos. E nos prepare, Senhor, a cada dia, nos capacitando através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Provai e vede. História de hoje: resposta no lixo. Sabia que tem mais de 2 horas que você está vendo televisão e o tempo todo falando no celular? Eu tô aqui dando um jeito na casa, os nossos filhos estão lá no quarto brincando sozinhos. Você não pode brincar um pouco com eles? Você passa a semana inteira no trabalho, chega à noite, os meninos já estão dormindo. Quando é domingo, que você tem mais tempo, que você pode ficar com eles, você não sai do celular e assiste filme o dia inteiro. É como se eu e as crianças, nós não existíssemos na sua vida. Eu sei que a gente está vivendo uma crise, mas você não precisa descontar isso nos nossos filhos. Eu não estou descontando nada em ninguém. Será que eu não posso ter um momento de paz nessa casa? Você não acha que tudo começou a piorar quando a gente deixou de ir para a igreja? Quando a gente deixou de ter a nossa comunhão diária com Deus? Sei que também tenho culpa nessa história. Nós não oramos mais nessa casa. Tem um tempão que a gente nem compra a lição da escola sabatina. É essa paz que você quer ter? Dá um tempo, vai. Não quero falar sobre isso agora. Posso terminar de ver meu filme? Você ainda acredita em Deus? Você tem vontade de consertar tudo que está de ruim na nossa vida? Você não acha que precisamos de Deus mais do que nunca? Deus é um Deus de misericórdia. E Ele está estendendo a sua mão neste momento para nós dois. Onde estava isso?
Eu fui jogar o lixo na lixeira e encontrei uma caixa cheia de livros no corredor. Uma lição da escola sabatina? De 2007? Dá uma olhada no tema do trimestre. Na bonança ou na tempestade? Adão e Eva, o ideal planejado. Você não acha que é um sinal de Deus pra gente? O Senhor nunca lançará fora um pecador verdadeiramente arrependido. Deus é amor. Para que exista amor, deve haver alguém para amar e alguém para ser amado. Para os que amam a Deus e o põem em primeiro lugar, todas as coisas cooperam para seu bem. O vínculo da família é o mais íntimo, mais terno e sagrado de todos na Terra. Que lindo testemunho, não é mesmo? Agora eu os convido para este momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Feliz sábado, é um imenso prazer estar participando aqui dessa live com vocês. Gostaria de dizer que todos aqui estão muito felizes em estar participando e gostaria também que vocês estivessem interagindo com a gente, mandando as suas fotos, mandando a sua participação. E eu trouxe aqui um recado de suma importância. Sobre os nossos dízimos e as nossas ofertas. Os nossos dízimos, eles são essenciais para a manutenção dos nossos templos e a proclamação do nosso Evangelho. Temos os nossos meios tradicionais, que é através dos pastores, através dos anciões, dos diáconos e dos tesoureiros da nossa igreja. Eles podem estar sendo procurados e vocês podem estar ali devolvendo os seus dízimos e as suas ofertas, assim também como as plataformas digitais, né, que para aqueles que têm mais habilidade com os recursos digitais, podem estar ali procurando, né, as nossas plataformas digitais e estar ali fazendo a sua doação das suas ofertas e a devolução dos seus dízimos. Eu trouxe aqui um texto bíblico para exemplificar aquilo que eu estou falando. Ele está em Deuteronômios 28, verso 1. E o texto diz assim, Deuteronômios 28, verso 1. Se atentamente ouviste a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado e guardado todos os meus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade e será tu também no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das suas ovelhas. Essa é a promessa. Provai e vede que Deus é bom e Ele fará as maravilhas na sua vida. Para encerrar minha participação, eu convido vocês a hoje estar participando também de uma live, às 4 horas da tarde. Será um batismo, para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ver um batismo, que vocês possam estar aí confortavelmente da sua casa. Hoje, às 4 horas da tarde, aqui nessa igreja, será feito o batismo de uma pessoa muito especial e vocês todos estão convidados. Amém? Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Venha me guiar.
atenção em adoração. Ei, criançada! Olha, agora chegou o momento da sua historinha. Então, vem pra cá, assiste a historinha que a gente vai estar contando pra vocês, tá bom? E olha só, eu vou começar a contar a história e eu quero ver se você sabe que história é essa, tá bom? Eu não vou falar de quem é essa historinha, só vou falar no final para ver se você adivinha, tá bom? Olha só, existia um certo homem que ele conversava muito com Deus, ele era amigo de Deus. Só que Deus um dia falou com ele assim: eu quero que você vá para a cidade de Nínive, porque o povo de lá está fazendo coisa que eu não gosto muito. E isso não está me deixando feliz. Só que sabe o que ele fez? Ele não ouviu a Deus. Ele quis ir para Tarsis. Então, olha, ele pegou e foi caminhando. Só que ele chegou lá em Jope e encontrou um navio. Aí ele falou: não, eu vou entrar nesse navio, porque de lá eu vou indo para outra direção. Eu quero ir bem longe de Nínive, porque lá eu estou com vergonha, eu não quero falar com aquele povo sobre Deus. E ele foi fugindo, sabe? E ele foi lá, olha, foi no barquinho. Só que chegou um momento que veio uma tempestade muito forte, sabe? Ventos assim, olha. E o barquinho começou a mexer. E as pessoas dentro do barco ficaram desesperadas, porque veio muita chuva. E eles começaram a falar: começa a pedir aos seus deuses. Não sei quem é o seu Deus, mas pede ao seu Deus para que essa chuva passe, E todo mundo começou a clamar, pedir ao Deus deles. Só que Jonas estava lá embaixo do navio, dormindo. Eles chegaram, viram Jonas dormindo e falaram assim: mas por que você está dormindo? Você não está vendo essa tempestade? Pede ao seu Deus. Quem é o seu Deus? E aí, Jonas, então, foi lá perto deles, e eles viraram e falaram bem assim: quer saber? Vamos jogar na sorte, para ver quem é o culpado dessa tempestade. Você gosta de empapar? Eles jogaram lá, a sorte deles lá, olha. Digamos que eu sou ímpar, você é par, e a gente vai lá e joga, né? Ó, 1, 2, 3 e... Eles jogaram a sorte. E quando viram, a sorte caiu em Jonas. E aí, eles pegaram e falaram assim com Jonas: Jonas, o que a gente faz? A sorte caiu sobre você, o que você fez? Só que eles tentaram ainda assim dar um jeito de chegar até a praia. E eles iam indo em direção à praia, só que os ventos começavam a ficar fortes. E eles tentaram pegar, olha, e jogar fora toda a carga que estava aqui no navio, para tentar deixar ele mais leve. Nada funcionava. E aí falaram assim: Jonas, o que a gente faz? E Jonas falou: vocês têm que me jogar no mar. Então eles pegaram Jonas, ó, e ó, jogou Jonas no mar. E quando Jonas chegou no mar, veio, olha só, uma baleia. E essa baleia engoliu a Jonas. Jonas foi parar dentro da barriga dessa baleia. E quando Jonas estava lá, ele ficou por 3 dias e 3 noites dentro da barriga dessa baleia, você acredita? E ele orou a Deus, ele pediu perdão, ele falou: Senhor, me perdoa, eu não ouvi a sua vontade, eu não ouvi o que o Senhor queria para a minha vida. E aí, Jesus então chegou para ele, né? Deus então chegou para ele e falou bem assim: Jonas, eu vou mandar essa baleia então te cuspir na praia, só que você precisa ir até a cidade de Nínive. E aí chegou a baleia lá na praia e jogou Jonas para fora da barriga dela, cuspiu ele lá na praia. E aí Jonas então pegou, levantou, foi caminhando então até Nínive, chegou lá e falou para o povo, povo, eu vim em nome de Deus. Deus pediu para eu falar com vocês
que em 40 dias, se vocês não começarem a melhorar, Deus vai vir aqui e vai destruir essa cidade. E aí, Jonas foi e falou com eles, e as pessoas entraram em desespero, e chegaram, pediram perdão a Deus, se arrependeram de tudo o que tinha feito. Então Deus perdoou o povo de Nínive. Sabe, crianças, a gente precisa ouvir sempre a voz de Deus. Deus, Ele fala com a gente. Ele fala o que Ele quer que seja feito para a gente. Assim como o papai e a mamãe também falam o que é melhor para a gente. Você ouve o seu pai? Você ouve a sua mãe? Você ouve também a voz de Deus? Que a gente possa, a cada dia, ouvir mais e fazer a vontade de Deus na nossa vida, tá bom? E olha só, agora eu queria pedir que você ficasse bem quietinho aí, sentadinho, prestando atenção, porque tem mais programa por aí, tá bom? Vamos para mais um louvor ao nosso Deus, que é digno de toda honra e toda glória. A você que não cantou no primeiro momento, essa é a oportunidade de cantar conosco. Nós estamos muito felizes por essa live. Seja bem-vindo conosco. Continue compartilhando esses momentos de esperança, momentos que estamos junto com os irmãos em adoração ao Senhor Jesus. E como agora falou na historinha sobre nós ouvirmos a voz do nosso Pai, e quando a gente estuda a Bíblia, nós ouvimos a voz de Deus. E ouvindo a voz dele, nós temos a certeza de que ele vai voltar e nos buscar. E ele voltando e nos buscando, nós vamos morar com o nosso Senhor Jesus. Amém? Fale amém. Que essa esperança seja viva no seu coração e no meu também nessa manhã. Vamos cantar juntos? Vamos cantar o hino Mansão sobre o Monte. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, donde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todos os jardins, aves cantando das copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem seus temores, entre crianças, a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas roupas frondosas, rejubilando
Olá, meus queridos, mais uma vez, feliz sábado. Estamos vivendo um período único em nossas vidas, um período diferente, um período triste, que é essa pandemia. Essa pandemia que tem causado vários sofrimentos em tantas pessoas, pessoas em hospitais, pessoas que estão sendo as suas vidas ceifadas, mas aqui na minha Bíblia, no verso em João 11, o verso 25, ele diz assim: E disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Essas palavras de Jesus, elas são palavras de conforto para aquelas pessoas que estão passando por um momento delicado em suas vidas. Que possamos nós, cristãos que cremos na palavra de Deus, estar acalentando essas pessoas para que elas possam ter o seu sofrimento amenizado e crer na palavra de Deus, que um dia essas pessoas que têm a sua vida ceifada, crendo em Cristo, viverá novamente e viverá eternamente. Amém? Irei fazer uma oração para o nosso início do nosso culto divino. Aqueles que puderem, mesmo nas suas casas, podem se prostrar de joelho. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela nossa vida, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mencionando o Seu nome para dezenas ou milhares de pessoas ao redor desse mundo. Obrigado por nos dar a oportunidade da tecnologia para que, através dela, possamos levar a mensagem para aquelas pessoas que estão nos seus lares. Pai querido, muito obrigado por estar em nossas vidas, nos instruindo os nossos caminhos, para que possamos ser luz para aquelas pessoas que ainda estão em trevas. Pai querido, abençoe aquelas pessoas que estão nos hospitais, que elas possam estar sendo ali, Pai, rodeada pelos seus anjos, que em breve elas possam estar novamente em seus lares. Sejam aquelas pessoas, Pai, que perderam seus entes queridos, esteja acalentando seus corações, Pai, para que em breve, um dia, Pai, na manhã da ressurreição, elas possam encontrar, Pai, seus entes queridos novamente. Pai, perdoe nossas falhas, perdoe nossos pecados, porque não temos nem dignidade de estar aqui perante Ti, mas através do sacrifício de Cristo na cruz, temos a oportunidade, Pai, de ao menos pedir perdão e a Sua misericórdia em nossas vidas. Pai querido, esteja conosco no decorrer desse sábado, esteja agora com a pregação do pastor Emanuel, que o Senhor possa dirigir, Pai, as palavras, aquilo que seja da Sua vontade, para que Ele possa alimentar os nossos corações e a nossa mente. Que é a pregação do pastor Emanuel, Pai, não se termine quando ele falar o amém, que ela possa estar gravada, Pai, em nossos corações, para que a gente coloque em prática todos os dias de nossas vidas. Mais uma vez eu peço, perdoe as nossas falhas, perdoe aquelas falhas que nem mesmo sabemos que falhamos, esteja conosco, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Olá, mais uma vez eu quero desejar a você um feliz sábado. Que bom que você está aqui conosco e a gente espera que você continue. Nós estamos cada dia mais tentando fazer algo melhor, estamos aí na dependência de alguns equipamentos, estamos fazendo um esforço tremendo para que este culto chegue na sua casa, mas esteja aí orando para que Deus nos dê capacidade, nos dê recurso para melhorarmos ainda mais e conseguirmos fazer uma transmissão legal, uma transmissão com todos os recursos,
para que Deus receba o nosso melhor, ainda que seja por uma transmissão, ainda que seja por uma live. E falando em live, compartilha aí o link, deixa o seu joinha, né, dá o seu like, envia suas fotos. No final do culto hoje, depois da oração, nós iremos mostrar aqui a participação de todos aqueles que enviaram as suas fotos, tá certo? Então não deixe de participar. Eu já vi nos comentários aí que tem pessoas de São Mateus, pessoas de outros lugares, de outros estados. Então, envie sua foto para que nós possamos mostrar no final. Amigos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre espírito de profecia. Talvez não seja da forma como você costumeiramente ouve falar. Esta expressão está no livro de Apocalipse. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia aí, eu gosto de marcar a Bíblia, né? Eu tenho uma Bíblia de estudo, na verdade eu tenho várias. E vou marcando, vou sublinhando, vou pintando, faço comentários. Até as minhas filhas gostam de pegar para ver ali os comentários, os desenhos. E por falar nas minhas filhas, né, quero mandar aqui um abraço para minha esposa, um beijo, um abraço também para as minhas filhas. Eu creio que todos nós gostaríamos de mandar um abraço, né? Mas agora eu estou com a oportunidade aqui e vou aproveitar. Tem a minha família também, né? Minha mãe, minha irmã, meu irmão que está lá em Portugal, alguns parentes meus de Santa Teresa, de Minas Gerais que estão assistindo. Um abraço para vocês. Vamos ler então Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 10. Diz assim: prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardaram o testemunho de Jesus. Então preste atenção, João se prostra para adorar. O anjo não aceita a adoração de João, porque ele fala que é como aqueles que guardaram o testemunho de Jesus. E o anjo diz para o João: adore a Deus. E o versículo, ele termina com uma frase bem interessante e digna de ser analisada. Diz assim: pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou o espírito da profecia. Então vou repetir a frase: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Grave esta frase, Apocalipse 19:10, vai lá e sublinha na sua Bíblia. Amigos, nós oramos pedindo o derramamento do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja. Principalmente diante do momento em que estamos vivendo, nós entendemos que a igreja precisa agir, que nós precisamos pregar, mas a gente olha para nós e a gente fala o seguinte: não, nós não temos capacidade para isso, nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. E foi justamente por isso que quando Jesus retornou ao céu para interceder por nós junto ao Pai, Ele disse para nós, Ele fez uma promessa: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei um outro Consolador. E nós entendemos que este outro Consolador é o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Amigos, o Espírito Santo está hoje entre nós, à nossa disposição para agir em nós. Eu gosto muito de pensar na questão bíblica do agir de Deus na história da humanidade. No Antigo Testamento, Deus agia guiando o seu povo, dando ordens, dando diretrizes, instituindo leis, mostrando o caminho. Então Deus ficava lá, tinha algumas aparições para alguns homens. Aí vem Jesus no Novo Testamento e vem para habitar no meio de nós. Deus conosco, Emanuel, que por acaso é o meu nome. Então Deus, que é Jesus, Jesus que é Deus, vem lá do céu e vem habitar no meio de nós, para nos dar o exemplo, para nos dar o testemunho. Aí Jesus precisa retornar ao céu, para servir como nosso intercessor, mas a Trindade não nos deixa aqui abandonados. Aí vem o Espírito Santo, está à nossa disposição, mas não unicamente para estar no meio de nós, entre nós. 1 Coríntios 6,19 diz que o Espírito Santo quer habitar em nós, em mim e em você, está a minha e à sua disposição.
Mas por quê? Se o Espírito Santo está aí, se muitas vezes nós individualmente oramos, se a igreja clama para um derramamento do Espírito Santo, por que não acontece em nossos dias, como por exemplo, o que aconteceu lá em Atos 2, onde os discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo desceu sobre eles. E amigos, e naquele momento da história, a proclamação do Evangelho, ela cresceu de uma maneira inigualável na história da humanidade. Hoje, nós temos uma missão importantíssima. Mateus 24:14, você pode abrir aí na sua Bíblia. Eu digo que aqui está o objetivo do cristão, Mateus 24:14. E quando o Evangelho do Reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Você quer ver Jesus voltar? Você quer que esta pandemia passe? Você quer ter o seu corpo restaurado? Você quer viver em um lugar bonito, um lugar belo, um lugar perfeito? Para isso, nós precisamos pregar. Mas, ao mesmo tempo, para pregar, nós precisamos da unção do Espírito Santo, como os discípulos lá em Atos 2 foram ungidos. O Espírito Santo desceu sobre eles, como se fosse línguas de fogo. E amigos, eles foram tremendamente capacitados a pregar. E se você pega ali Atos capítulo 2 e vê os sermões de Pedro e dos outros discípulos, Atos capítulo 3, Atos capítulo 4, você vê o agir de Deus, o agir do Espírito Santo de Deus. E ali eles dão testemunho claro de Jesus. Agora eu gostaria de juntar as duas coisas. Esta necessidade de pregar e a disponibilidade do Espírito Santo para agir em nós, e ao mesmo tempo esta mornidão que nós presenciamos na vida dos nossos membros, na vida da nossa igreja. E agora eu volto para o texto que nós lemos inicialmente, Apocalipse 19:10, termina dizendo: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A minha pergunta: você gostaria de receber o Espírito Santo na sua vida? Você gostaria de ser batizado com o Espírito Santo, ter este dom de profetizar, de pregar? Só para nós abrirmos um parênteses aqui, nós confundimos muito o termo profeta, profecia. Às vezes nós temos a tendência de achar que um profeta é só alguém que prediz o futuro. E profecia só tem a ver com predição do futuro. Nós precisamos tirar isso da cabeça, porque não é apenas isso. Amigos, profeta é alguém que é o porta-voz de Deus aqui nesta terra. Se você pegar a definição de profeta, você vai ver que é boca de Deus. Então, profeta é toda aquela pessoa que não fala de si mesmo, que fala de Deus e apontando para Deus. Amigos, uma boca, imagine aqui o corpo, imagine a sua cabeça, imagine o seu coraçãozinho, a sua mente. Quando alguém vem cantar e canta uma música bonita, qual o mérito que a boca tem? Quando alguém prega ou fala palavras bonitas, qual é o mérito da boca nisso tudo? O mérito está em quem elaborou, em quem pensou, em quem colocou os sentimentos. Amigos, nós, no máximo, poderemos ser bocas de Deus, sermos usados por Deus. Mas nós não podemos confundir uma coisa: a boca não é quem deve receber a exaltação. Porque o que normalmente, às vezes, nós assistimos por aí, ouvimos por aí, é as pessoas vangloriando a boca, quando na verdade a boca deve ser para exaltar Deus, apontar Deus, pregar o Evangelho, e como diz Paulo, e nada mais do que o Evangelho. E como nem o próprio anjo se achou digno de receber adoração, nenhum profeta também é digno de adoração. Nós precisamos deixar isso bem claro. O profeta, ele é usado por Deus, é um porta-voz de Deus. Amigos, o destaque deve estar sempre em Deus, Deus nos usando, e da nossa boca deve sair um retorno disso,
um agradecimento a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós, está fazendo e vai fazer. Então vamos partir aqui para a nossa conclusão, para nós fecharmos o nosso pensamento. Nós precisamos pregar. O Espírito Santo está à nossa disposição. Mas nós lemos aqui que o testemunho de Jesus, isto é o espírito de profecia. E o contrário também é verdadeiro. O que é o espírito de profecia então? É dar testemunho de Jesus. Aí eu pergunto, de novo, você tem o espírito de profecia? Você quer ser usado pelo Espírito Santo? Você precisa estar disposto a pregar. Você precisa estar disposto a testemunhar de Jesus, porque volto a dizer, não são palavras minhas, palavras descritas aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. O testemunho de Jesus, dar testemunho de Jesus, pregar sobre Jesus, isto é espírito de profecia. E, voltando lá para Mateus 24, 14, e é quando nós fizermos isso, darmos testemunhos de Jesus, pregarmos sobre Jesus, pregarmos o Evangelho, é que então vai vir o fim. Eu não devo pregar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Eu devo pregar o Evangelho, porque o Evangelho é que vai me levar ao fim. E quando eu faço isso, eu estou sendo usado pelo Espírito Santo. Paulo ele escreve em 1 Coríntios que não tem como uma pessoa falar de Deus, falar de Jesus de forma sincera, sem a atuação do Espírito Santo na vida dela. Se você relembrar uma história que está no livro de Mateus, capítulo 16, quando Jesus ele pergunta para os discípulos, Jesus está prestes a se revelar, a abrir para os discípulos quem realmente Ele é. Ele pergunta, o que o povo está dizendo a respeito de mim? E os discípulos falam, alguns dizem que o Senhor é Elias, João Batista, Jeremias ou qualquer um dos profetas. Mateus capítulo 16. Aí Jesus volta a pergunta para os discípulos, mas vocês, quem que vocês acham que eu sou? E eu aproveito e faço essa pergunta para você que está nos assistindo. Para você, de forma pessoal, quem é Jesus para você? É preciso que nós façamos esse exercício de nos perguntarmos quem é Jesus para nós. Porque, amigos, esse encontro com Jesus ele tem que vir de maneira pessoal. Ele não tem que vir de uma definição bonita que você ouviu numa mensagem, de uma definição bonita que você ouviu numa música. O encontro com Jesus ele tem que ser pessoal, para você poder responder. Aí ele pergunta e logo Pedro responde, né? Senhor, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E note o que Jesus falou depois para Pedro. Muito bem, Pedro, você me reconheceu como Jesus, mas você, Pedro, você não fez isso por você mesmo. Porque carne e sangue não me podem reconhecer como Senhor. Porque deixa eu dizer para você, nós, humanamente falando, nós somos pecadores, com uma tendência pecaminosa, desde o nosso nascimento nós temos essa tendência pecaminosa, nós somos pecadores e o pecado nos afasta de Deus, nós temos aí o incentivo negativo de Satanás, né, para nós não nos aproximarmos de Deus. Então mais uma vez eu volto, humanamente falando, nós não conseguimos chegar nesse ponto, mas se deixarmos o Espírito Santo agir em nós, nós iremos reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque qual é o trabalho do Espírito Santo? Uma das funções do Espírito Santo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amigos, o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. E o que é o Espírito de profecia? É dar testemunho de Jesus. Nós precisamos das duas coisas. Para darmos o testemunho de Jesus, precisamos do Espírito de profecia. Mas para o Espírito Santo agir na minha e na sua vida, nós precisamos estar dispostos a dar testemunho de Jesus. É algo que está inteiramente conectado. Porque o Espírito Santo não vai ser derramado sobre uma igreja que não quer pregar. O Espírito Santo não vai ser derramado sobre uma igreja que quer unicamente ficar sentada nos bancos. Para quê? Para que eu preciso do Espírito Santo agindo na minha vida, para eu vir para a igreja e ficar sentado no banco? Não precisa da atuação do Espírito Santo na minha e na sua vida, para nós não fazermos nada. Para isso não precisa do Espírito Santo. Amigos, e
consequentemente, todos os dons que o Espírito Santo nos concede, né, nós temos 5 listas de dons do Espírito Santo na Bíblia. 4 delas, né, são descritas por Paulo e uma por Pedro. Todos os dons, eles devem ser usados para a edificação do corpo de Cristo, para a exaltação de Cristo. Então, tudo que o Espírito Santo faz em nós, todos os dons que o Espírito Santo está disposto a nos conceder, é para a pregação do Evangelho. Ninguém vai receber um dom para edificação própria. Não existe isso. Eu pergunto para você, nesta manhã, você gostaria de receber o Espírito Santo na sua vida? A resposta está em nós estarmos dispostos a darmos testemunho de Jesus, a pregarmos o Evangelho. É só quando você e eu demonstrarmos, não, eu estou disposto a pregar, eu estou disposto a trabalhar, eu estou disposto a evangelizar, aí o Espírito Santo vai falar o seguinte: eu estou vendo que ele está disposto, eu vou agir na vida dele. Volta lá para Atos 2, amigos, quando os discípulos se demonstraram não estar dispostos a pregar, a anunciar o Evangelho, o Espírito Santo foi derramado e eles agiram. Então, o Espírito Santo, ele precede a atuação de Jesus. Faz uma recapitulação na história. Em Gênesis capítulo 1, quando Jesus, antes de Jesus vir para criar este mundo, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus já pairava por sobre as águas. Então o Espírito Santo já estava aqui, preparando o caminho para Jesus. E Jesus chega e cria o nosso mundo. Pensa no nascimento de Jesus. Jesus, ele não foi gerado de forma humana. Maria gerou de quem? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo agiu na vida de Maria e Jesus nasceu. Pense no batismo de Jesus. Quem estava presente no batismo de Jesus? Quem conduziu Jesus para o deserto? O Espírito Santo estava ali, abrindo o caminho para a atuação de Jesus. E na minha vida e na sua vida também é da mesma maneira. O Espírito Santo nos toca, nos enche, nos preenche, nos aponta a Jesus. E até por isso que existe um pecado na Bíblia que diz que não é perdoável. Você sabe qual é esse pecado? Se você disse que é o pecado contra o Espírito Santo, você acertou. A Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. E sabe por que é imperdoável? Porque o Espírito Santo, ele te aponta para Jesus. Esta é a função dele, apontar, te levar para Jesus. E se você não ouve a voz do Espírito Santo, automaticamente você não vai até Jesus. E se você não vai até Jesus, automaticamente você não recebe o perdão que só Jesus tem para te oferecer. É imperdoável porque você não quer dar ouvido à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo em nós é que vai nos levar a Jesus. E é o Espírito Santo também agindo em nossos dias, de forma intensa, é que vai fazer com que Jesus volte. Você entendeu a ligação das coisas? Para Jesus voltar, nós precisamos pregar, nós precisamos dar o testemunho. Mas para darmos o testemunho, é preciso que nós nos enchemos do Espírito Santo. Mas Ele só vai atuar na minha vida e na sua vida, se Ele vê em mim e em você essa disposição de pregar o Evangelho. O meu convite para você é que você tenha essa disposição, que você se cale, se você se silencie, que você deixe de fazer aquilo que você gosta, aquilo que você pensa, aquilo que você quer, e deixe o Espírito Santo agir em você. Que as suas palavras não sejam suas, que as suas palavras sejam unicamente para a exaltação de Deus, proclamação do Evangelho. Nós iremos ouvir um louvor especial neste momento. A Nathalie vai cantar a última música desta manhã. Lembrando que hoje à tarde nós teremos o momento do batismo. Às 16 horas nós estaremos fazendo uma transmissão daqui, o momento do batismo. E até fazendo um link, né, com a mensagem desta manhã. Certamente, para esta pessoa ser batizada, o Espírito Santo agiu mostrando que ela é uma pecadora, e ela se reconheceu como pecadora, e foi até Jesus para resolver o problema do seu pecado. Amigos, nós precisamos nos despir de nós mesmos, né? Tanto de ações quanto de pensamento. Nós precisamos ficar em silêncio e deixar que o Espírito Santo haja. Nós precisamos calar a voz dos nossos pensamentos
e falar e pregar somente aquilo que interessa nesses últimos dias. Pregar Jesus, pregar o Evangelho. Este é o meu desejo para a minha vida, para a vida dos meus membros, de todas as nossas igrejas. Meu desejo para você que está nos assistindo. Enquanto esta música estiver sendo tocada, enquanto ela estiver sendo cantada, peça a Deus para que você se prepare, esteja com o coração preparado para receber. Queria ter mais que palavras para oferecer, ou escrever as mais belas poesias para cantar do amor. Queria ser mais do que sou, só pra caber em mim a minha gratidão. Mas aprendi que para te fazer feliz mais vale a minha devoção. A vida em consagração. Quando a música terminar, vai começar o meu louvor. Canções de um coração que não se esconderão por trás de belas melodias, sincera, silente adoração. Queria ter as mais belas escolhas para viver do amor e trazer em cada gesto, em cada palavra dita, a tua essência, oh Deus. É o silêncio de uma vida que revela a verdadeira gratidão. E eu aprendi que para te fazer feliz mais vale a minha devoção. A vida em consagração. Quando a música terminar, vai começar o meu louvor. Canções de um coração que não se esconderão por trás de belas melodias, sincera,
Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque mesmo sem nós merecermos, o Senhor nos capacita, o Senhor derrama sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo tem os seus dons que está disposto a nos oferecer para agirmos e trabalharmos, mas trabalharmos em prol da pregação do Evangelho, não para edificação pessoal, não para exaltação do homem. Aprendemos hoje, Senhor, que o espírito de profecia nada mais é do que dar o testemunho de Jesus, pregar o Evangelho, que nós possamos ter essa disposição, para que o Espírito Santo, agindo em nós, nós possamos apressar o último sinal que vai anteceder a volta de Jesus, que vai anteceder o fim, que é a pregação do Evangelho. Que nós possamos ter essa disposição, assim como os discípulos tiveram, como descrito no livro de Atos, que nós possamos estarmos dispostos a falar de Jesus, pregar sobre Jesus, que os nossos pensamentos possam estar voltados a isso, que todas as nossas ações possam se dirigir para esta finalidade. E quando o Espírito Santo perceber que os nossos membros, a nossa igreja, está disposta a trabalhar, está disposta a pregar, certamente o tão sonhado e almejado derramamento do Espírito Santo vai recair sobre nós, vai ser algo real em nossos dias, em nossa vida. E assim como a atuação do Espírito Santo precedeu na Bíblia a atuação de Jesus, esta atuação de Jesus como volta, como retorno que nós tanto almejamos, que o Santo Espírito possa estar agindo em nós. E te faço um pedido, Senhor, que esteja tocando no coração de cada pessoa, sondando, se tiver algum problema, que possa ser retirado, para que esta atuação, que o Santo Espírito possa ser derramado na vida dessas pessoas que estão nos ouvindo ainda hoje. O que precisa ser feito, que nós possamos fazer, aquilo que não estiver em nossas mãos, que Deus possa fazer por nós. Muito obrigado, Senhor, por mais uma programação. Tivemos alguns contratempos, mas também estamos aqui te agradecendo, porque no final deu tudo certo. Pedimos que continue conosco, se necessário for continuarmos com esse estilo de culto, que o Senhor possa nos abençoar, nos dar sabedoria, nos dar recursos, para que possamos torná-lo ainda melhores. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está nos ouvindo neste momento. Eu quero citar neste momento aqui a mãe do nosso amigo Charles, que tantas vezes nos ajudou aqui nas nossas lives, inclusive o seu neto está aqui, mas que neste momento está com uma extrema dificuldade. Que o Senhor possa estar operando e atuando na vida dela. Este, Senhor, é apenas um nome para representar os muitos outros nomes de pessoas que estão sofrendo em meio a esta pandemia ou com outros problemas de saúde. Perdemos pessoas próximas de nós durante essa semana. No nosso país já ultrapassamos a marca de 40 mil pessoas apenas que perderam a vida por esta doença, por esta enfermidade. Senhor, a nossa falta de sabedoria, de ciência, nós não entendemos, mas o Senhor sabe o porquê. E que tudo isso que está acontecendo possa nos fazer entender que este mundo não é o nosso lugar, que esta vida não é a vida que o Senhor preparou para nós, e que nós possamos almejar ainda mais a volta, o retorno de Jesus. Por favor, Senhor, fica conosco no restante deste sábado, no batismo, às 16 horas, a nossa live, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença, mesmo que à distância. Neste momento nós vamos assistir, nós vamos ver a foto daquelas pessoas que estiveram participando conosco e tiraram ali aquela selfie e mandou aqui para a nossa produção. Quero convidar aqui de volta o casal Rodrigo e Ludmila para poder fazer este momento especial. Então, que maravilha, né? Adorar o nosso Deus, um santo dia, que culto maravilhoso. E
Que bênção, a gente está participando, pena que a igreja não pode estar completa, mas através da live a gente entrou na casa de cada um, participando, e agora vamos ver a participação de todo mundo aqui. Anderson e família esteve conosco durante a programação. Andréia e família. Charles e família. Charles Miller, da Igreja Central de Laranjeiras. Clésio, Keila e José. Família do pastor Alexandre, que bênção. Obrigado por ter participado. Fernando e família, todo mundo reunido, de cobertor, é isso aí. Por mais que esteja em casa, está todo mundo participando. Ismael Martins, obrigada pela participação. Ivonei e família, estou tentando fazer o que você faz aqui, Ivonei, mas é difícil, não é fácil não. Ivonice e família. Letícia, Cecília, Emanuele, nossas vizinhas, no mesmo condomínio, a esposa do pastor Manuel, um abraço. Evandro e família, direto de Portugal, que bênção. Importado esse aí. Luciana e família, obrigado pela participação de todos, graças a Deus, aqui termina mais uma live, mas infelizmente não dá para apresentar a participação de todos devido ao tempo, que a gente possa estar conectado. Maura e Neves também esteve conosco, Sandro, Tião. Ok, obrigado pela participação de todos. Infelizmente não deu para participar todo mundo, para colocar a foto de todo mundo, todas as participações. Mas não esqueça de participar também, nas 16 horas, teremos um batismo aqui na igreja, que todos estejam conectados para participar, independente da situação, todos possam estar compartilhando, estar participando dessa grande bênção, mais uma vida entregue ao Senhor. Obrigado, feliz sábado.